Coloque a mão no seu coração e prepare o seu coração para poder ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar com você e comigo. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Deus, colocando a vida do Romário diante do Senhor e pedindo, Deus, para que nesse momento ele venha ser um instrumento, Pai, tremendo nas mãos do Senhor, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe que cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos um trabalho, uma família, uma realidade diferente da outra, mas Pai, muito obrigado porque o Senhor é particular, e hoje, meu Deus, o Senhor vai falar individualmente com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor vai ser ministrada, e ela não volta vazia. Prepara os nossos corações, tira todo espinho, toda pedra, meu Deus, e vai trabalhando, Pai, para que seja uma terra fértil, para o Senhor plantar essa semente e ela frutificar. Meu Deus, eu peço que o Senhor confie em nós, meu Deus, nessa noite, para poder nos entregar, meu Deus, a Tua palavra, para que nós venhamos praticá-la, em nome de Jesus. Capacita o Teu servo e capacita, meu Deus, a cada um aqui, para ser um ouvinte praticante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. O Senhor é bom. Irmãos, essa noite o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração para poder estar compartilhando com os irmãos. E o capítulo que nós vamos meditar essa noite é um capítulo que eu já passei algumas vezes por ele. E esse capítulo ele sempre fala ao meu coração. E esse capítulo é um capítulo especial, porque ele traz uma verdade que muda a nossa vida, uma verdade que muda a nossa história. Então, essa noite eu quero tratar, compartilhar, refletir, meditar com os irmãos acerca de culpas. Quantas vezes nós carregamos culpas por várias situações? Cada um aqui já viveu alguma coisa, já cometeu algum ato que te fez sentir culpa. Cada um aqui já sentiu tristeza por alguma atitude. Cada um aqui já ficou triste por ter ofendido alguém, talvez, ou por ter sido ofendido por alguém. Mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele muda a nossa história. E o Senhor, Ele não quer que nós continuemos carregando culpas. Culpas do passado. Tem muitas pessoas que, por causa dessa questão da culpa, de ficar se condenando, acaba não vivendo mais para Deus. Acaba vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque muitas pessoas ficam carregando um peso. Porque, eu fiz aquilo outro. Isso e aquilo outro me... eu vou dar alguns exemplos práticos, Muitas pessoas não vão para Deus porque talvez um dia viveu numa vida de prostituição. Então essa pessoa, ela carrega essa culpa de ter vivido essa vida. Muitas pessoas não vão para Deus porque talvez uma vez na vida viveu como um usuário de droga e todo mundo viu essa pessoa se drogando. E para a sociedade, aquela pessoa que se drogava ali não é um ninguém, não vai ser nada. Então essa pessoa, ela carrega esse peso de ter ido lá no fundo do poço. Tem pessoas que carregam a culpa de ter construído algo, mas por causa da inconstância, aquilo que ele construiu foi destruído. Tem pessoas que se tornam, por exemplo, empresários e por causa de vícios acaba perdendo todo o recurso financeiro que tem. Foi muito conhecido aí nos últimos meses o tal do Tigrinho, por exemplo. Quantas pessoas entrou nesse jogo, se viciou, e por causa da culpa, tipo assim, pessoas casadas, eu vi notícias de pessoa que tinha uma família, se viciou, ele jogou todo o dinheiro dele naquilo, e foi tão pesado isso que aquela pessoa tirou a própria vida.
Então, a culpa faz essas coisas. A culpa, ela é uma corrente. A culpa, ela te prende. A culpa, ela te algema. E ela vai te fazer ficar impossibilitado de viver o que Deus tem para você. Mas eu mencionei que essa noite nós vamos refletir em um capítulo que eu sempre leio. E graças a Deus por esse capítulo da palavra de Deus. Porque é uma palavra libertadora. É uma palavra que transforma. É uma palavra que muda nossas vidas. É a palavra de Deus, não é a palavra do Romário, mas é a palavra de Deus que tem poder para nos mudar. Então, o tema para a nossa meditação essa noite será livre da culpa e cheio da vida. Então, nós podemos ver que a pessoa cheia da vida, ela é alegre, é feliz. Há uma transformação na vida de quem não está mais preso pela culpa. E eu quero convidar vocês a se colocar de pé, tomar a Bíblia, abrir em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Deus, Ele não quer que nós ficamos aprisionados. Deus, Ele quer nos libertar. Ele quer te libertar essa noite. Deus usou tremendamente a irmã Joelma com uma palavra. E eu prestei bastante atenção. Há alguém ansioso, há alguém sofrendo. E eu não sei quem é a pessoa, mas Deus sabe que você está sofrendo. Deus sabe que você está no nosso meio. E aparentemente você pode estar no nosso meio sorrindo. A gente não consegue muitas vezes compreender a situação das pessoas somente olhando para a pessoa. Por isso que a palavra fala para a gente compartilhar um com os outros. Para a gente confessar um para os outros. Para que nós possamos ser curados. Mas eu quero dizer para você que está ansioso. Para você que está preso ou presa, não sei se é homem ou mulher, mas eu quero dizer para todos vocês, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua realidade. Então, Romanos 8 começa dizendo assim: portanto agora, eu estou lendo na NVI, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive... Esse versículo aqui, 5, 6, 7, 8, é tremendo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito
está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus, irmãos. Eu quero convidá-los a permanecer de pé por mais um minuto. Essa noite é uma noite, a quinta-feira é uma noite que nós reunimos em um culto de renovo. Então talvez você chegou essa noite cansado, sobrecarregado, com várias situações na sua mente, deixando a sua mente talvez ansioso, preocupada. Mas antes de dar continuidade na mensagem, eu quero orar com você. Eu quero te convidar a curvar a cabeça, fechar os olhos e lembrar das coisas que estão te deixando aflito nesse momento. Aquilo que tem te deixado ansiosa. E eu não sei se talvez você tenha vivido até aqui carregando alguma culpa por alguma coisa. Mas eu quero orar. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, pela palavra que nós lemos nessa noite, Deus, que fala que a vida no Senhor é uma vida de vida e paz, que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que fala, Deus, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e nós podemos clamar ao Senhor como um Abba, Pai, como um bom Pai, um Pai que cuida, que guarda e que protege. Deus, então eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar o coração desse rapaz, dessa moça, desse homem, dessa mulher, desse casal, de cada pessoa que possa estar aqui nesse momento, Deus, de cada um, não importa a idade, não importa, Deus, em nome de Jesus, não importa o valor financeiro que essa pessoa possui, porque diante do Senhor todos nós somos iguais. O Senhor nos chamou para ser servos, para te adorar, para te servir. Então, Deus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, como a palavra do Senhor fala, para a gente lançar no Senhor o nosso fardo, os pesos que nós carregamos, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa será livre nessa noite. Essa pessoa será liberta dessa culpa. Essa pessoa será liberta dessa corrente. Essa pessoa será livre da ansiedade. Essa pessoa vai voltar a dormir tranquilamente. Essa pessoa vai voltar a descansar no Senhor. Essa pessoa vai voltar a confiar no Senhor, Pai. Deus, talvez tenha alguém aqui que nessa noite está na sua última força, mas graças a Deus que ela está aqui, que Ele está aqui. Em nome de Jesus, o Senhor possa renovar as forças de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha mudar nossas vidas, Pai. Porque só o Senhor pode fazer. Porque só o Senhor pode mudar. Porque só o Senhor pode transformar. É isso que eu te peço em um nome de Jesus. Confiando na sua capacidade, Deus. Porque o Senhor pode todas as coisas. E não há nada impossível para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar.
Lança, por favor, João capítulo 1, verso 17. Vamos ler junto? Pois a lei, dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Glória a Deus. Então a gente vê Romanos falando da lei, Romanos falando do pecado, Romanos falando que os que se inclinam para a carne não são filhos de Deus, e os que se inclinam para o Espírito são filhos de Deus. A proposta do Senhor para nós é que todos nós venhamos nos tornar filhos de Deus. A gente vê que a lei foi dada por Moisés. E eu até falei em uma visita hoje, nesse versículo. Então, a lei foi dada por Moisés. A lei, ela serve para nos conduzir, para nos direcionar. A lei do Senhor fala, por exemplo, não matarás. Então, se eu matar, eu estou transgredindo, desobedecendo a lei. Então, eu estou pecando. Então, a lei, ela revela o pecado. Nós sabemos que o pecado entrou quando Deus criou o homem e o homem escolheu comer do fruto que o Senhor falou que eles não pudessem comer daquela árvore, uma árvore específica. Então, houve ali uma desobediência à lei de Deus, uma ordem de Deus. Então, assim entrou o pecado. Então, o Senhor foi conduzindo o seu povo, foi direcionando, mas ainda havia muitas dificuldades em relação ao relacionamento do povo com Deus e de Deus com o povo, por causa da dureza de coração, por causa da vontade de querer fazer a nossa vontade. Então, quando nós queremos fazer a nossa vontade e nós ignoramos a vontade de Deus, nós vamos entrar no que Romanos 8 diz. Nós vamos estar nos inclinando somente para a carne, somente para a vontade da minha carne. Então a Bíblia fala que isso é pecado, é desobediência a Deus. Em Êxodo, Deus vai entregar os 10 mandamentos. Mas ainda assim, daquela lei, os judeus fizeram muitas outras leis baseadas, mas não conseguiram seguir fielmente. Porque se o ser humano, sem a presença de Deus, fosse capaz de seguir a lei em 100% da lei, nós não precisaríamos de Jesus. Porque o que nos condena é a transgressão da lei. Então a gente vai ver que na eternidade Deus, ele olha para a terra e ele vê, eles não estão conseguindo obedecer a lei. Eles não estão conseguindo seguir o que eu pedi. Lança de novo João 1, verso 17, por favor. Eles não estão conseguindo obedecer. Então, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, Deus enviou o seu Filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a graça de Deus é o quê? Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos a capacidade de obedecer à lei, porque Jesus, ele obedeceu. A palavra diz que Jesus, ele não pecou. E se nós cremos nessas palavras, nós cremos que nós podemos ser livres, que nós podemos vencer, por mais que seja difícil, porque a nossa carne, ela sempre vai inclinar para as coisas que não são de Deus. E Deus, ele é justo. Então, como Romanos fala de lei, existe uma justiça por trás da lei.
E essa lei, a lei de Deus. E para suprir a lei de Deus, ele se fez carne. Só ele conseguiu suprir a sua própria lei. Só Jesus conseguiu suprir tudo aquilo que a lei pedia, vírgula por vírgula, acento por acento. Só Jesus. Então Jesus em João 1 diz que ele é o verbo que se fez carne, é o verbo que estava com Deus e que era Deus e que é Deus. Em Hebreus vai falar que Jesus ele é o sumo sacerdote. O que é a função do sacerdote? O sacerdote, ele apresentava a situação dos homens diante de Deus. E o sacerdote trazia para os homens a revelação de Deus. Então você vai ver no livro de Êxodo, quando tem o tabernáculo e tem ali o pátio, né, o átrio, tem o lugar onde fica a mesa, onde fica ali representando a comunhão. Aí você passa mais um pedaço e aí você chega na presença da porta do Santo dos Santos, onde vai ter o incenso que representa a adoração. E para passar pelo entrar no Santo dos Santos, vai ter o véu. Então ele vai passar um véu. E a palavra fala que a história diz que os sacerdotes, eles entravam com uma corda amarrada. Porque se eles entrassem no lugar santíssimo em pecado, ele iria morrer. Por que eu estou trazendo essas coisas? Porque a culpa do pecado é algo muito sério. A culpa do pecado é algo grave, porque nos prende. É uma corrente. Mas o Senhor enviou a sua graça, que é Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, antes nós, sem Jesus, éramos escravos do pecado. E talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou está visitando, e o pecado ainda está te aprisionando. Mas a palavra para você nessa noite é de libertação. O Senhor, Ele tem libertação para você. Você não precisa ficar preso em nenhum tipo de vício. Você não precisa ficar preso em nenhum tipo de condenação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 10 diz que a gente confessar o Senhor Jesus e crer no nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então a sua salvação está condicionada a crer em Jesus. E aqui diz que nenhuma condenação está condicionada para aqueles que estão em Jesus. Então primeiramente você precisa crer em Jesus. A palavra fala que esse véu representava a presença de Deus. Então o sumo sacerdote, ele ia no Santo do Santo, passava o véu para estar na presença de Deus. E lá tinha a Arca da Aliança. Dentro tinha a tábua da lei, que representava as leis dadas a Moisés no monte, que são os 10 mandamentos. Tinha a vara de Arão, que representava essa figura de autoridade sacerdotal. Então, o que quer dizer isso para nós hoje? Nós cremos que todos nós somos sacerdotes do Senhor, segundo o que está escrito em Hebreus. Cada um de nós não precisamos pedir que o Pedro, um obreiro da igreja, faça por mim, na presença de Deus, aquilo que eu devo fazer. Nós não precisamos pedir que o pastor da igreja faça por mim o que eu posso fazer, porque o véu foi rasgado. E muitas vezes a gente se engana com essa situação. Às vezes a gente pensa, se fulano de tal orar, é que vai dar resultado. Se fulano de tal orar, amém, glória a Deus, é mais uma pessoa levando diante de Deus aquela necessidade, porque o Senhor, Ele trabalha onde tem concordância. Então, se nós orarmos por algo, todos concordando, Deus vai trabalhar nisso.
Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se nós acharmos necessário que a Igreja Batista Luz e Vida tenha um ônibus para buscar todo mundo, porque é muita gente para vir para a igreja, e nós começamos a clamar junto em concordância, Deus vai ouvir e Deus vai dar a vitória, se for a vontade dele. Porque tudo precisa estar debaixo da soberania e da vontade de Deus. Mas voltando aqui, então nós somos sacerdote. Eu entrei nesse assunto porque eu quero dizer para você, você tem liberdade para chegar diante de Deus. Você tem liberdade para clamar a Deus por aquilo que você precisa. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nós precisamos ser livres da culpa. E eu acabei de ler que o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade. Todos estão compreendendo, irmãos? Amém? O Senhor nos chamou para a liberdade. Então nós precisamos deixar o passado no passado. Quantas vezes a gente vai conversar com alguém e aquela pessoa ela fica teimando em olhar para o passado. Ah, é que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Irmão, minha irmã, deixa o seu passado no passado. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixe o seu passado no passado. Mateus capítulo 6 vai falar para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que Mateus 6 está querendo nos ensinar? Confia no Senhor. Confia em Deus, lança sobre Ele a sua ansiedade e caminha confiante em Deus. Busque a Deus, porque todas as coisas serão acrescentadas. Não será metade de uma coisa, mas todas as coisas. E o Senhor, Ele trabalha de forma individual. Então eu vou ler Romanos 8 e vou compartilhar isso que eu estou compartilhando. Você vai ler e você vai compartilhar para mim totalmente diferente, porque Deus vai falar de forma individual. Deus vai falar, e eu vou ler isso daqui, Romanos 8, daqui a um mês. Deus vai falar comigo outra coisa. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a palavra do Senhor, ela fala conosco todos os dias. Amém? A segunda coisa, Cristo, Ele se fez oferta por nós. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. O que Deus revelou com isso? Que Ele é justo. Que o preço que era para nós pagar e nós não conseguiríamos pagar, Ele enviou o seu Filho e Ele pagou o preço. A salvação, ela não é dada de qualquer forma. Nem Deus, Ele não quebra a sua lei. Nem Deus, Ele não quebra aquilo que Ele já trouxe à existência. Aquilo que Ele estabeleceu, Ele não vai passar por cima. Deus, na sua eternidade, Ele estabeleceu todas as coisas. Como o reino é governado no céu, Ele traz para a terra. Então, por isso, hoje nós podemos viver o céu na terra. Porque o governo de Deus é sobre o céu e é sobre a terra. A palavra fala que o Senhor, Ele governa sobre céu, terra e mar. O que quer dizer?
tudo está sujeito à autoridade de Deus. Até os animais, nada, até as árvores, as plantas, não há nada que não esteja submetido à soberania de Deus. Então Deus, Ele enviou o Filho dele e condenou o Filho dele na carne. Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Então, é um motivo para a gente se alegrar. Porque nós somos livres da culpa e somos cheios da vida. A vida não é outra coisa senão a presença de Deus, a presença de Jesus. Se o seu coração não se alegra quando você pensa no que Jesus fez por você, peça a presença do Espírito Santo para o seu coração. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso é maravilhoso, irmão, sabe por quê? Quando nós pensamos nessa questão do pecado, de condenação, é realmente algo pesado de ficar pensando. Mas quando a gente olha pela outra visão, a graça de Deus, a bondade de Deus. Então quando a gente vê isso, a gente pode glorificar a Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus tem cuidado de nós. Deus, Ele é o nosso socorro. Salmo 121 fala: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isaías 53, versos 5 ao 6. Lança para nós, fazendo favor. Isaías 53, versos 5 ao 6. Isaías 53, vamos ler junto? Ele, porém, foi nossas transgressões. Glória a Deus. Nós fomos curados. Vamos, continua. Todos nós. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Irmãos, todos nós merecíamos a condenação. Todos nós merecíamos a morte. Mas Ele veio por causa de todos nós. Ele veio por causa de mim, por causa de você. A palavra do Senhor fala que a sua alma é preciosa, que a sua alma vale mais que o mundo todo. Imagine só, né? Tem essa questão dos milionários, bilionários. Estava vendo uma reportagem, um documentário, não, podcast, e estava falando que parece que no Brasil tem em torno de 200 bilionários. Agora eu falo para você, a sua alma vale mais do que esses 200 bilionários, do que o dinheiro que eles possuem. A sua alma vale mais que esse mundo todo. E isso é tremendo. Então, não se culpe, não fique se culpando, porque Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço. E a palavra, ela é clara e é simples. Não tem outra coisa para dizer, senão o que já está escrito. Ele já pagou o preço. O seu pecado foi perdoado a partir do momento que você creu em Jesus. E se você crê no Senhor Jesus, essa noite, o seu pecado será perdoado. A sua aflição será curada. A sua dor será curada. Mas precisa dar um passo. Precisa mudar a chave e viver com esse entendimento do perdão do Senhor. Quantas vezes a gente fica se condenando, se martirizando. Eu mesmo, por muito tempo,
mesmo frequentando a igreja, ouvindo a palavra, naquilo que eu conseguia, me dedicando, mas sempre eu ficava me acusando na mente que eu não merecia, e de fato não mereço se não for a graça. Mas isso vai me fazendo eu me tornar somente um coitadinho, né? Um coitadinho, eu não sou ninguém, não sou nada. E isso me prende, não faz bem. Não faz bem para ninguém ficar se culpando o tempo todo, se condenando. Então a gente precisa ter essa mudança de chave. Quando a palavra fala que o acusador é o diabo. Então quando o diabo vir te acusar, falando do seu passado, repreenda ele com a palavra do Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tome posse desse versículo. Tome posse dessa palavra e viva sem culpa. Viva com gratidão. Comece a agradecer a Deus, né? Todas as coisas que eu vim trazendo até aqui, trazendo um geral da Bíblia. Claro que tem muito detalhe, mas trouxe um resumo de Gênesis até aqui em Romanos 8. Olha tanta coisa que Jesus fez, tanta coisa que Jesus passou, tanto que Jesus sofreu, mas Ele fez por amor, Ele fez por misericórdia. Já foi ensinado para nós, misericórdia é, Deus Ele pode nos condenar, mas Ele não nos condena. Misericórdia é, Deus está inclinado a nos perdoar. Uma vez eu estava estudando sobre misericórdia, e é muito profunda essa palavra misericórdia quando você vai estudar ela. E no estudo que eu fiz, trazia a ilustração de um presidiário que violentou uma pessoa, por isso ele foi para a cadeia. E a palavra vai dizer assim, no estudo, que a misericórdia é, Deus está inclinado para que, se aquele presidiário abusador se arrepender, Deus vai salvar. Deus está inclinado, se aquela pessoa que matou alguém se arrepender, Deus vai salvar. Isso é misericórdia. Talvez se acontecesse uma coisa assim na minha família, o meu impulso seria o quê? Eu vou matar essa pessoa, eu vou me vingar. Mas a misericórdia de Deus é, se ele se arrepender, eu vou salvar. Se você se arrepender, aqui eu trouxe um pecado grave, mas tem pecados pequenos. E a palavra diz que não tem pecado pequeno. O que eu quero dizer é o seguinte: eu trouxe um pecado que entre os nossos olhos é um pecado grave, mas a palavra diz que todo pecado gera morte. Então, se eu roubei uma caneta de alguém, é pecado, eu vou ser condenado. Então, para Deus não tem pecadinho e pecadão. Então, o pecado é pecado, mas Deus está assim. Se arrependa. Se arrependa. Muda a sua rota. Muda a sua caminhada. Muda a sua direção. Até mesmo deixar as coisas por fazer. Deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. É pecado. Talvez tenha alguém aí que Deus chamou para estar evangelizando, para estar pregando, para estar fazendo alguma coisa. Eu não sei o que Deus te chamou, mas você não está fazendo. Você precisa fazer. Incomoda no seu coração. Eu já ouvi pessoas falar que se incomoda, por exemplo, em relação aos mendigos, né? A questão da caridade. Então aquela pessoa, ela faz a caridade porque incomoda o coração dela. O que me incomoda é pessoas que não conseguem compreender que Cristo pode salvar. Então o que eu faço? Jesus pode salvar. Se me incomoda, eu falo, pelo menos eu falo. O Senhor fala para ir e fazer discípulo, Mateus 28, do 18 ao 20. Ide por todo mundo e fazer discípulo. Então, se me incomoda, eu vou tentar fazer discípulo. Agora, imagine você. Eu li essa palavra, ide por todo mundo e fazer discípulo. E eu fico, nossa, eu tenho que fazer discípulo, mas eu não faço discípulo. Irmãos, eu vou falar para vocês, essa palavra não é só para os obreiros, não. Essa palavra é para toda a igreja.
para todo mundo. Todos nós precisamos fazer discípulo. Não é só o pastor. Não é só o pastor que tem que visitar a casa. Nós somos igreja. É para toda a igreja. Você lembrou de alguém? Talvez o obreiro não consegue ir. Você pode ir. É para toda a igreja. Talvez o meu testemunho vai impactar uma pessoa e o seu testemunho vai impactar outra pessoa. Então o testemunho coletivo aqui vai impactar muita gente. Você precisa testemunhar o que Deus fez na sua vida. Só pelo fato de você estar aqui na presença de Deus, Deus fez algo na sua vida. Deus fez algo na sua vida. Você não iria vir aqui à toa. Eu não quero acreditar que você veio na igreja só por vir. Deus fez algo na sua vida, e fazer discípulo é para todos nós. Visitar os nossos irmãos é para todos nós. Eu estou disponível. Se coloque à disposição também. Se coloque à disposição de dar uma palavra, de falar que a pessoa, não, vamos levantar, vamos caminhar. Tem muitas pessoas que poderiam estar ocupando os nossos bancos nessa noite, não por números, mas por causa do sacrifício de Jesus. Jesus morreu por essa pessoa que não está aqui agora. Jesus morreu por essa pessoa que não está aqui agora e que nós não a evangelizamos, que nós não visitamos, que nós não falamos de Jesus, que nós não falamos que Jesus nos perdoou. Se Jesus te perdoou, fala que Ele te perdoou. Tem alguém precisando ouvir isso. Tem alguém precisando ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é só para o pastor, é para todos nós. Então há uma mudança quando a gente, olha só que interessante como Deus vai nos conduzindo. Porque quando a gente se torna livre da culpa, Ele nos fala assim, agora ide por todo mundo e fazer discípulo. Então a chave mudou. Você chegou, recebeu. Agora você vai e vai dar. Vai compartilhar de tudo que Deus está fazendo. Se alimente, se alimente, se alimente. Mas também alimente outras pessoas. Não guarde só para você. E hoje você tem como fazer isso de várias formas. Na nossa igreja nós somos uma igreja em célula. Então você pode ser um anfitrião na próxima oportunidade que o pastor convocar. Você pode abrir a sua casa e fazer daquela casa um lar onde vai ter uma célula. Um lar onde os seus vizinhos vão poder participar da célula. E nós sabemos que Deus tem transformado vida por meio da célula. Talvez o seu vizinho ele não viria aqui na igreja, mas na sua casa ele vai. Então a chave precisa virar. Você pode se tornar um anfitrião. Você pode orar a Deus para te ajudar a dar uma palavra, a dar um ânimo. E não é sobre falar bonito, é sobre você ser você. Fale do jeito que Deus te deixa falar, que Deus te, a inteligência que Deus te deu, a capacidade de falar que Deus te deu. Use o que você tem. Você não precisa se copiar em alguém. Fale o que Deus te deu, na sua simplicidade. Muitas vezes a gente erra um português, mas eu sou assim. Eu não, infelizmente, tem vezes que eu vou errar uma palavra ou outra. Mas eu creio que Deus está comunicando. Então, talvez você, como eu, possa ter dificuldade em alguma palavra ou outra. E a gente vai ler no livro para tentar melhorar. Mas Deus quer usar o que nós temos. O que você tem em tuas mãos? O que você tem? Deixe Deus usar. Hebreus 10:10 diz assim, ó: nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por toda. Irmãos, Jesus Cristo, Ele foi oferecido de uma vez por todas. Uma vez eu falei isso no monte. E teve um jovem que gravou e ele me lembrou. Eu tinha até esquecido que eu tinha falado. E esse ano ele me lembrou. Ele falou, lembra aquela palavra que você falou? Aí eu falei, não, qual? Que Jesus não vai morrer mais pelos nossos pecados. Ele já morreu, Ele já fez, Ele já pagou o preço. Você pode ser livre.
você pode andar em liberdade. Outra coisa que a gente acaba cometendo, e nós precisamos parar de tentar compensar os nossos erros. Você erra, você falha e aí você tenta compensar. Eu vou dar um exemplo claro assim, que muitas vezes acontece com nós já na caminhada. A gente fala com Deus assim: eu vou fazer um jejum de 12 horas. Aí eu vou lá e quebro o meu jejum com 2 horas. Aí qual o sentimento que vem na sua mente? Ah, não, eu preciso compensar isso. Ah, Deus, agora eu vou fazer 24 horas. Porque a gente tem essa coisa de querer compensar. Aceita, se você não conseguiu, oh Deus, eu não consegui, começa de novo. Mas com esse coração assim: Deus, eu não consegui, me ajuda. Mas não com esse coração: eu vou compensar. Deus não precisa que você pague nada a Ele. Deus não precisa que você faça nenhum pagamento para Ele. Porque foi Ele que pagou o preço. Ele te pagou o preço do seu pecado para te tornar livre. Então, se você é livre, você não pode andar com esse sentimento de compensação, de troca com Deus, porque não é assim que funciona. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas não é uma troca, é natural de Deus. É natural de Deus abençoar a sua vida. É natural de Deus querer te curar, porque Deus, Ele é puro, Ele é santo, Ele é reto, Ele não tem pecado e Ele não tem enfermidade. Então a palavra vai falar em Apocalipse que quando tudo se passar, a gente for ressuscitado, for glorificado, esse corpo que é corruptível, vai se tornar incorruptível, ou seja, ele não vai mais morrer, ele não vai mais perecer, ele não vai mais sofrer, ele não vai ter ansiedade, ele não vai ter esse sofrimento que a gente tem na terra, porque isso é coisas de Deus, são obras extraordinárias de Deus. Então nós não podemos querer ficar compensando, barganhando com Deus, porque não é assim que funciona. Mas Deus quer que você o adore. A palavra fala que o Senhor, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não busca o adorador que o adore ofertando 1 milhão, porque Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. A palavra fala que um espírito contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então, para você ser livre da culpa e ser cheio da vida, e ser cheio da vida é ser cheio de Deus. Ser cheio da vida é ter o Espírito Santo. Ser cheio da vida é falar: Senhor, habita no meu coração. É falar: Senhor, me perdoa. É como a gente pode ler lá em Salmo 51, quando Davi fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas me purifica, me perdoa. E Davi vai falar assim: e se o Senhor me purificar, me perdoar, eu vou anunciar, eu vou proclamar o que o Senhor tem feito por mim. Então esse deve ser o nosso coração. Romanos 8,5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a mente. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício, não morto. Deus é Deus de vivos. Então se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto bagunçado? É o culto de qualquer maneira? É o culto da loucura? Não. É o culto racional. É com a inteligência. É compreendendo o que Deus fez. É reconhecendo o que Deus fez. Então, Deus, Ele precisa mudar a nossa mente. Nós precisamos permitir Deus mudar.
Deus, para entrar no seu coração, você precisa abrir a porta do seu coração. Deus não vai arrombar o seu coração para entrar. Você precisa abrir o coração. Nós precisamos abrir o coração. Porque a palavra fala que a pessoa com o coração endurecido, ela não vai ser mudada. A gente vê isso no Velho Testamento. Houve um homem que tinha poder e que ficou com o coração endurecido. E ele foi se tornar como um animal. Por causa da dureza do coração. Ele tinha capacidade para muitas coisas, mas ele também não adorou a Deus. Ele não rendeu glórias a Deus. A gente vê Faraó, por exemplo, coração endurecido. Deus mandou muita praga. A morte do primogênito. Teve muitas dificuldades. Por causa do coração endurecido, nós sofremos coisas que nós não precisávamos passar. Então não tenha o coração endurecido. Não deixe a culpa falar mais alto. Até isso, se seu coração ficar endurecido, mas abra o seu coração. No livro de Isaías, se eu não me engano, fala assim para o Senhor dar um coração de carne, retirar o coração de pedra. Então, permita que Deus mude o seu coração. Faça essa oração para o Senhor retirar toda dureza. Que o Senhor possa mudar a sua vida. Possa mudar a nossa vida a cada dia. Para finalizar, primeira coisa que nós entendemos hoje, que Cristo nos libertou. Segunda coisa, Cristo ele se fez oferta por nós. Ele morreu por nós. Deus satisfez a sua justiça, ou seja, Deus não fez de qualquer maneira para nos salvar. Ele foi justo. Ele pagou o preço necessário. A quarta coisa, nós precisamos ouvir o Espírito Santo e abrir o nosso coração. Nessa palavra de inclinar o nosso coração para o Espírito. Se você não abrir os ouvidos para ouvir o Espírito Santo, você não vai conseguir se inclinar. E a quinta coisa que nós aprendemos, que quem crê no Senhor Jesus será salvo. E aquele que crê no Senhor Jesus é filho de Deus. Então creia e viva em Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé, fazer mais uma oração encerrando. Vou ler somente mais 2 versículos que diz assim, Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Então, que o Senhor possa purificar o seu coração, a sua consciência, para que você não viva mais por culpa alguma. Eu acho que eu já fui até redundante, mas eu creio que ficou claro. Nós não precisamos ficar com culpa alguma, porque Cristo pagou o preço. Amém? Então entregue ao Senhor toda a sua culpa, toda a ansiedade, toda a aflição e se torne uma nova criatura. Porque agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Curve as cabeças mais uma vez, feche os olhos. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor nos convidou para viver uma vida em liberdade, para viver uma vida sem culpa alguma. Deus, o Senhor nos chamou para viver uma vida em santificação, porque o Teu Espírito é que nos ajuda, Pai. É no Teu Espírito. Infelizmente, nós vamos cometer erros. Infelizmente, Deus, com tristeza, nós vamos pecar. Mas graças ao Senhor, que falou para nós que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de viver esse estilo de vida, de viver para o Senhor, com um coração contrito,
e quebrantado. E eu peço ao Senhor, Deus, se há alguma dureza de coração em mim ou em nós, que o Senhor possa remover esse coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um coração que se inclina para o Espírito, para as coisas do Espírito, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver como igreja do Senhor. A palavra que o Senhor nos deu essa noite, Deus, todos aqui podem fazer algo para o Senhor. Na sua capacidade, o Senhor capacitou cada um para um propósito, cada um para um chamado. Em Efésios 2:10 diz que o Senhor nos fez feitura do Senhor. O Senhor nos criou com um plano, com um propósito, com um projeto. E eu quero declarar em nome de Jesus que nessa igreja vai se levantar pastores, que nessa igreja vai se levantar obreiros, que nessa igreja vai se levantar diáconos, que nessa igreja vai se levantar pessoas para o ministério infantil, que nessa igreja vai se levantar pessoas para o ministério de oração, que nessa igreja vai se levantar pessoas que são intercessores e que cuidam de pessoas, que cuidam de vidas, porque vidas é mais importante que qualquer coisa. Em nome de Jesus, que a nossa igreja vai ser um celeiro de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar, que esse irmão e essa irmã possa colocar no coração dele e fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, e fazer o que o Senhor pediu para ela fazer, e que ela e ele seja tremendamente usado nas mãos do Senhor, que onde cada um dos meus irmãos colocar as mãos seja abençoado, que cada casa que os meus irmãos entrar, a paz do Senhor se faça presente, que onde os meus irmãos declarar paz, haja paz, que onde os meus irmãos declarar cura, haja cura, que onde os meus irmãos declarar libertação, haja libertação, que onde os meus irmãos declarar provisão, haja provisão, que onde os meus irmãos declarar portas abertas, que as portas venham se abrir, que onde os meus irmãos declarar a falência do inferno, que o inferno venha cair por terra em nome de Jesus. Ah, Deus, porque há poder no teu nome, há poder no sangue de Jesus. O preço foi pago na cruz por cada um de nós. Que o Senhor possa nos usar, Deus, como uma ferramenta nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos usar, Deus, de forma tremenda e poderosa, em que o nome do Senhor seja louvado. Que nós possamos direcionar toda a honra e glória ao nome do Senhor. Que cada um aqui possa ter essa consciência, a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar? Algum aviso?